Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da De Aço, e esse é o podcast Falando de Aço, com os assuntos voltados a esse setor tão importante para a economia nacional. Com o patrocínio de Aço, 54 anos produzindo, comercializando e entregando aço em todo o território nacional, você já sabe, está construindo, precisando de chapa para cercar a obra, tela para fazer o piso, coluna, telha ou steel deck, escaneie o QR Code que vai passar aqui e fale com o amigaço. O seu amigo virtual da De Aço, 24 horas com você. Muito bem, estamos de casa nova para receber um convidado muito especial. Formado em Engenharia de Produção pela FAESA com especialização no IFES. Casado com Paula, pai do Gabriel e da Larissa, iniciou como operador de aciaria em 1999, evoluindo para técnico especializado laminador de tiras a quente e hoje é executivo de vendas para produtos laminados planos da ArcelorMittal Brasil. Seja muito bem-vindo, o Arley Oliveira. Muito obrigado, Carlos. Estou aqui conversando com você. Obrigado pela oportunidade. Espero, que esse nosso bate-papo seja muito bom, muito produtivo. E está também à altura aqui, representando a ArcelorMittal, representando a equipe comercial lá do nosso time comercial. Aproveitar para registrar um agradecimento especial à diretoria comercial da ArcelorMittal Brasil, na pessoa do Alexandre Calil, Eduardo Raia, Renato Cansado e Alexandre Gama, e, evidente, todos os setores que permitiram a sua presença aqui. Arley, muito bem, agora é com você. Conte a sua história. Minha história, você fez um resumo, então eu sou aquele funcionário que o pessoal gosta de chamar de prata da casa, E eu entrei no longínquo ano de 1999, os mais novos até falam assim, nossa, você é de qual? Porque o pessoal fica olhando pela matrícula, Qual é a matrícula do empregado? Engraçado, quando eu entrei, a minha matrícula é a matrícula de gente jovem, Hoje é uma matrícula de um profissional sênior. Então, comecei em 99, desde ainda era Companhia Siderúrgica de Tubarão. Sim, CST. Pertencia, antes da fusão, ela pertencia ao grupo Usinor. Mas um cerne que isso nunca mudou na empresa, e isso foi inclusive sendo evoluído ao longo do tempo, é a questão do autodesenvolvimento dos funcionários. A empresa sempre pregou, tanto a estrutura gerencial da empresa naquela época quanto hoje, evoluiu bastante nessa questão. Então, eu entrei como estagiário, eu acho que nem coloquei aí, mas entrei como estagiário. Em que área, Arley? Na coqueria. Alguns meses depois, a Arcelor, a antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão, ela estava com o projeto do laminador de tiras a quente. Participei do projeto, do processo interno, então a empresa sempre foi muito aberta nessa questão de processo seletivo interno, de dar oportunidade para quem está lá dentro. Então, eu fiz o processo, aí para operador de laminador, eu fui para operador de laminador, fiz treinamento, na época a ArcelorMittal fez um acordo com os Minas, ficamos meses lá em Ipatinga treinando. Operador de tiras a quente, quando você fala isso, é efetivamente participar da construção de uma bobina desde o momento de acionar o equipamento e transformar uma placa numa bobina? Você participou de todo esse processo? Eu participei da construção do equipamento. Então, nós estudamos, até hoje eu tenho lá nos meus arquivos dentro da empresa, por exemplo, as especificações de equipamento, onde estudou muita especificação de equipamento, o que cada equipamento faz, seus limites, capacidades produtivas. Então, nós participamos desde a gente teve esse know-how, a empresa preparou esse know-how para a gente, desde você conhecer, assim, a intimidade do equipamento, para mim, os detalhes do equipamento, aquela primeira geração de operadores, Então, são realmente operadores muito diferenciados e que por exemplo, eu estava no dia da primeira bobina. Então, participei da produção da primeira bobina que hoje está exposta. Você se recorda a espessura?
Rapaz, não me recordo, Ou não a recordo, qualidade? não recordo. É uma qualidade comercial, é um Saime 6, um Saime 8, porque tinha que fazer assim para não dar errado. Sim. Não tinha chance de dar errado. Tinha Na que dar época era até certo. que espessura? Na época, o equipamento começou com 1.5 até Até 19. 19. Então, assim, e foi rapidamente a gente alcançou essa capacidade produtiva. Em 3, 4 meses a gente já estava fazendo essa produção, aços mais comerciais, e aí dentro de um plano de ramp-up do equipamento, que é normal, todo equipamento tem, a gente alcançou em menos de um ano as qualidades. E hoje o equipamento ele faz, assim, o time técnico da Arcelor é um time tão diferenciado que hoje o laminador ele faz especificações de aço para qual ele não foi projetado. Então, quando a gente fala de aços da classe S700, o Zibor, né, que é o 22 manganês boro 5, que são aços de altíssima resistência, né, aços de nova geração, são aços que inicialmente não existiam naquela época. E que hoje o equipamento faz, dado, né, ao time técnico, ao time operacional de excelência que a empresa tem. Perfeito. E depois, você passou para a parte de desenvolvimento técnico junto ao cliente? Depois de operador, eu passei para ser técnico especializado da planta, tá? Então era um técnico que eu não trabalhava mais de escala, eu trabalhava no administrativo, dando apoio. Aí que começou essa parte de gestão, porque ali eu já dava um apoio, a gestão já respondia direto à gerência do equipamento, à gerência da planta. Então, ali já começava todo o apoio de relatório, ver como que foi a produção. Então, assim, eu lembro que era uma época, eu lembro com muito saudosismo, né, disso, que era uma época que eu chegava assim, tinha que chegar um pouco antes. Então, é aquele negócio que a gente estava falando. O que que você quer? Qual que é o foco? Então, assim, eu queria algo a mais. Isso não era um fardo, isso era um prazer, entendeu? Quer dizer, pô, a importância que o gerente da época já estava me dando para isso, né? Então, E você fazia. fala com paixão, é nítido isso. E fazia, né? Então, ia lá. Não tinha, na época não tinha chat GBT, não tinha Copilot, não tinha nada disso. Então, era ir lá ler relatório para pegar entrar no sistema de produção, ver tudo o que aconteceu, né? Pegar os números, tal, não sei o quê, resumir e tá 8h15 da manhã Apresentando ao gestor. apresentando, ó, tá aqui, foi desse jeito, dúvida tal, é assim, papá. Porque às 8h30 da manhã tinha uma reunião entre todos os gerentes e o gerente geral da divisão de laminação. Então, ali eu comecei a ter contato com gestão. Nesse mesmo tempo, comecei a fazer faculdade. E é aquele negócio, quem trabalha de dia, com horário, você tem que fazer à noite, não Claro. tem jeito. E esse é um ponto que, né, a Arcelor sempre desenvolveu essa parte né, incentivou essa parte do autodesenvolvimento. Então, eu era técnico, né, estava atuando como técnico, apoio à gestão. Enquanto isso, fazendo curso superior, fazendo curso de engenharia de produção à noite. Me formei. Logo após a minha formação, um ano depois, surgiu a oportunidade. Né? A empresa sempre fomentou a parte de editais internos. Né? Então, passei por um edital interno, mais de 30 pessoas na empresa toda, né? Tentaram. Fiquei em primeiro lugar e, com isso, eu passei a integrar o time de assistência técnica. Ótimo. E conta um pouquinho o que é assistência técnica e o dia a dia do profissional. Então, a assistência técnica é uma área que ela pertence à área comercial, que é uma área de apoio ao cliente e apoio à equipe comercial. Né? Então, esses são os dois cernes. Ela é uma área que ela fica entre o cliente, o comercial barra cliente, e as áreas técnicas internas da empresa. PCP, né, planejamento e controle de produção, operação, metalurgia, desenvolvimento de produto, logística. Então, a parte técnica são engenheiros, né? Engenheiros metalurgistas, engenheiros de produção, que conhecem muito do produto. Chegava uma dor de algum cliente em relação a algum produto ou uma dúvida, o comercial fazia essa ponte com vocês e vocês davam um apoio técnico em relação àquele produto e também tinha que visitar em loco E a sim, empresa do aí cliente? comecei a viajar, né, bastante.
Porque a assistência técnica, ela atua, vamos dizer assim, no pré-sales e o pós-sales, né? Então, o pré-sales é, tipo assim, você precisa de um produto e você tem dúvida sobre ele. Sim. Então, a assistência técnica, ela faz essa realmente... Porque muitas vezes o time comercial é um time mais heterogêneo, inclusive de formação, tem economista, que conhecem o produto, mas conhecem num determinado nível. Vamos dizer assim, quando a pergunta fica mais difícil, então nós fazemos essa parte de simplificar isso e traduzir toda essa questão do mundo do aço, né, para o cliente. E muitas vezes a gente atua em projetos que o cliente ele não sabe qual que é o aço que ele quer. Ele sabe a especificação. Sim. Eu preciso de um aço que suporte esse limite de escoamento, eu preciso desse aço para um prédio que vai suportar X andares, né? Não, parte automobilística. A gente já atua, por exemplo, a equipe que atua do Alto já trabalha de projetos de carros que vão entrar no mercado daqui a 10 anos. Então a montadora, ela só bota a especificação. O carro vai ser assim, assado, pá, não sei o quê. O custo do carro vai ser esse, é popular, não é popular. E a equipe de assistência técnica tem que traduzir os anseios, os desejos de especificação dos clientes no melhor aço para aquilo, né? Então, é assim que entra a assistência técnica no que a gente chama de pré-venda, né? E o pós-venda é realmente a parte a parte que a gente nunca gosta, mas precisa tratar, que é reclamação. Então, é problemas de qualidade. Então, é realmente pegar, ó, deu um problema aqui, fazer essa atuação, fazer o meio de campo com as equipes internas, né? E também muita parte de desenvolvimento de produto, né? Igual eu coloquei no exemplo do automotivo, também faz a parte de desenvolvimento de produto, para também avaliar quais são os melhores aços para o produto e o anseio que você Claro. deseja. E você lembra da tua primeira visita técnica num cliente? Carlos, eu não sei se foi exatamente a primeira visita, mas foi com certeza uma das primeiras e que me marcou bastante, porque eu acho que ali foi aquela que foi uma visita que foi para resolver um desafio do cliente, né? A gente estava tendo algumas questões que era para a empresa de setor de rodas, né? Então, fui com mais um colega, né? Eu era o analista, né? O resumo da função do analista de assistência técnica é dar um apoio, um back-office do especialista. Então, fomos juntos. E ali é uma reunião um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, para realmente os requisitos do setor automobilístico, setor de rodas, como também está dentro, está inserido dentro da cadeia, são altíssimos, né? Então, para você atender esses requisitos, você tem que realmente ter primazia de produção. E naquela reunião, assim, sabe aquela reunião que você fala assim, pô, tô indo para dar apoio. E acabou que a reunião, eu acabei falando, atuando muito ativamente na reunião. Eu acho que um ponto que eu não coloquei, que não estava no resumo, que eu também sou formado técnico em metalurgia, pela antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo, atual IFES. Então eu usei muito conhecimento de metalurgista ali, junto com o meu colega, na época, para resolver e para tentar chegar num consenso ali, e aí levar aquela questão para as equipes internas. Então, foi uma das primeiras visitas que muita gente assim que está fora da área fala assim, você vai fazer uma visita cliente, é uma coisa super tranquila, é só passeio no parque. E não, é assim, são muitas reuniões, como uma negociação técnico-comercial, Claro. tem negociações que elas são realmente mais duras, porque a gente dá importância a todos os clientes, né? Só que você atender realmente todos os requisitos, em muitos momentos ele é complexo. Sim, naquele momento o teu conhecimento, tua expertise e as tuas Sim, indicações geraram um resultado positivo para o grupo, a Celó? sim, sim, porque nós continuamos, não só temos esse cliente na nossa carteira até hoje, né? E nós somos o fornecedor principal desse cliente até hoje, né? E o cliente já até em alguns momentos aí, vou um pouco mais para a concorrência, acaba voltando.
Esse foi acaba um dos voltando. pontos diferenciais na sua carreira e que estimulou você a pensar em ir por comercial ou que a companhia identificou em você um talento para ir para o comercial? É como eu disse antes, né? A coisa aconteceu, né? Assim, a minha cabeça estava muito assim, eu tô aqui na área de produção, vou virar um especialista da área de produção. Acabou que a oportunidade, né, que passou na época estava na assistência técnica e a vida me jogou. Até nós somos comercial, a gente fala muito assim, né? Cavalo selado, o cavalo passa selado ali, Monta montado, nele. mansinho. Pô, você fala assim, não vou pegar esse cavalo, não, vou esperar o outro cavalo. Então, você tem oportunidades na vida que você tem que aproveitar a janela. Então, eu Claro. fui e, e a coisa foi acontecendo. E ali, é, como a gente estava conversando em off, né? Muito técnico, já tinha essa questão muito de lidar bem com números, lidar bem com dados de produção. Então, assim, eu apoiava os especialistas na preparação desse monte de dados, né? Que você pegar assim, que esse monte de dados que a empresa tem de produção, de qualidade, de sistema produtivo, e montar aquilo para você ter uma preparação de conversa com o cliente com dados, né? Não com achismo, Claro. né? Então, o meu papel, como era de apoio à gestão lá do laminador de tiras a quente, era fazer apoio aos especialistas e à gestão de assistência técnica. Uau, deixa eu ver se eu entendi. Fazendo uma analogia à Fórmula 1, eu posso dizer então que você era um engenheiro do carro, conhecia tudo sobre o carro, e determinado dia que o piloto faltou, precisou apoiar o piloto, ou até mesmo testar o carro na corrida, você fez uma boa volta e a equipe identificou em você um possível piloto? A boa analogia, vamos dizer assim, que fosse uma equipe de Fórmula 1 que o piloto é o especialista de assistência técnica. O analista é o engenheiro que dá apoio. Ok. É o engenheiro que tem que preparar o carro para o cara dar uma boa volta. E é aquilo que, assim, isso é um ponto que né, em vários livros de gestão, tá? A gente coloca que antes de você ser algo, você tem que se portar como algo. Né? Então, eu já me portava como especialista, e aí, naturalmente, a equipe, a gestão da época já enxergou o potencial. Né? Faltava coisas para serem lapidadas, como todo profissional, e eu já comecei a substituir mais os especialistas. Assim. O especialista está de férias, o engenheiro especialista de férias, o engenheiro especialista está em outra viagem. Eu comecei a atuar mais no front-end mesmo, com os clientes, ficando um pouco menos de back-office e ficando mais na linha de frente. Naturalmente, quando surgiu uma vaga de engenheiro especialista, isso foi 5 anos depois, naturalmente eu fui promovido para engenheiro especialista da assistência técnica. Essa migração para a área comercial, ela veio muito natural, muito natural. Como engenheiro especialista de assistência técnica, eu já estava atuando muito com o cliente, né? Então, muita viagem com a equipe comercial, com os executivos de vendas da época, e muitas viagens técnicas, muitas visitas técnicas aos clientes. Isso faz parte muito da função de um engenheiro especialista lá de assistência técnica. E, naturalmente, dentro, acho que, do meu perfil pessoal, eu tenho que dar solução para os diversos problemas, as diversas questões que os clientes colocam para a gente. E os clientes começaram a elogiar muito o nível de atuação. Coisa que engraçado que eu fiquei sabendo isso pela minha gestão na época. Eu falei assim, os clientes estão te elogiando muito a sua forma de atuação e a sua postura junto a eles. Né? E os executivos da época também colocaram muito isso. Que eu falo assim, na época eu fiquei assim, pô, isso é um elogio ou isso aqui é uma crítica? Eu falo assim, não, o Arlen é muito bom porque ele não é cartesiano. Porque faz parte, da nossa cerne como engenheiro, Sim. dados e fatos. 1 mais 1 é 2. Um mais um é dois. Então, isso aí, às vezes, até aquelas pequenas brigas na hora de atuar. E os clientes, e o próprio equipe, e o comercial,
tem uma questão que nem sempre vai ser isso. Né? Mais um é 2,5. Porque são relações humanas. Claro. Isso são relações humanas. Então, eu sempre tentei atuar com muita ética da questão de qual é a melhor solução para a ArcelorMittal e a solução para o cliente. Então, eu sempre atuei nessa parte de tentar resolver esses conflitos, em especial quando é problema, quando é problema. Porque aí começa o cliente achando que tem a razão, 100%, e claro, né? Qual que é o que a gente aprende? O cliente tem 100% da razão, mas nem sempre a gente vai ter que lapidar essa razão do cliente com as razões da empresa. Então, com isso, com essa forma, foi naturalmente vindo elogio dos clientes, que veio via a gestão da Arcelor, e que aí naturalmente houve essa migração para ser executivo de vendas, para atuar realmente aí na parte comercial. E Wally, incrível a sua trajetória, a sua carreira, e obrigado por estar compartilhando isso conosco. Mas aí agora você virou vendedor, meu amigo. Uma coisa você resolveu com o seu conhecimento a parte técnica, a dor do cliente. Agora, para vender, mais argumentos e mais predicados precisa ter no profissional, né? Na Diaço, a gente treina o vendedor para ser proativo, assertivo e feliz. Na Diaço, a gente treina o vendedor para criar e construir as empatias necessárias para chegar até a decisão de compra. E no dia que você começou a identificar que o cliente não queria só a resolução do problema, ele também queria preço? Então, a parte técnica é o que você falou. Isso foi um dos pontos, né? Pô, você é uma pessoa que vai unir parte técnica com a parte comercial. E aí, quando você entra no comercial, você vê que você muda o nível do jogo, né? O Final Boss é diferente, né? do PlayStation 5. Mas a parte técnica ajuda muito. Mas eu até falo assim, eu lembro que até fiquei algumas noites no começo sem dormir, porque eu falo assim, nossa, eu achava que diagrama ferro-carbono, que, nossa, toda aquela parte metalúrgica, aquilo era difícil pra caramba. Mas aí, como assim, o que esse cara tá falando? O que é raio desse diferimento de CMS que com o meu produto ele paga, que o do concorrente ele não paga? E aí, se o cara entende tributário no Brasil, Sim. ele vira um vendedor master top of mind. Hoje você precisa ser um bom contador. Além de ser um bom vendedor, você precisa ser um bom contador, você precisa ser um bom advogado tributarista e você ainda precisa ser, muitas vezes, um psicólogo. Exatamente. Assim, aí você falou muito em objeção. Como que você tira as objeções do cliente, né? Então, um ponto que o vendedor, aí que você separa, né, o homem dos meninos, vamos dizer assim, ele tem que ter domínio. Isso eu acho que é para a vida, né, cara? Você tem que ter domínio do que você faz. Né? No começo, ainda muito cru, óbvio, com a ArcelorMittal dando toda parte de assistência, treinamento. Quem passou na minha vida profissional ali, dando todo o apoio, mas você ainda está cru. Você tá no início de carreira. Ali, porque todas essas funções eu considero o seguinte: é outro emprego. Vamos colocar assim, é outro emprego na mesma empresa. Então, você vai, primeiro, tem domínio de toda a parte tributária. Porque hoje o Brasil, se um vendedor não conhece a parte tributária, ele tem dificuldade. Então, para você tirar, eu falo que cada cliente é um mundo. Então, óbvio, todo vendedor tem o seu estilo pessoal. Mas se eu falar assim, se eu atuar com você, achar que eu vou atuar com você, do mesmo jeito que eu vou atuar com com o comprador, o proprietário da outra empresa, da outra, você quebra a cara. Então, cada cliente... Não é cartesiano. Não é cartesiano. Então, é você entender a parte pessoal de cada cliente e entender quais são as necessidades de cada empresa. Você entender o que realmente é importante, qual o valor que aquela empresa quer no teu produto. E mostrar que o teu produto, o que a ArcelorMittal como fornecedor, é o melhor para ela. Né? E é um mercado muito focado no preço. Sim, eu preciso é uma commodity. É uma commodity. Não adianta falar assim, vou ter o melhor aço do mundo, querendo te vender 20% mais caro.
Então, uma pergunta Sim. rápida e direta: venda é preço? Carlos, essa pergunta que você fez ela é capciosa, né? É uma Sim. pergunta difícil. E é um ponto que a gente é questionado. É só preço? É uma commodity? Eu acho que a grande importância de retirar, essa é uma das principais, assim, magias e funções de um bom vendedor. É saber contornar as objeções. No mercado de commodities, isso aí é até um pouco mais complexo, mas o que a gente sempre coloca é que eu não estou te vendendo só um produto. Eu estou te vendendo uma solução de fornecimento, uma parceria de fornecimento. Então, obviamente, preço é importante, ainda mais no mercado de aço, que é o principal custo dos nossos clientes, é a matéria-prima. Mas ele tem que entender que comprando a solução ArcelorMittal, você tem garantia, você tem, como eu disse, eu vim da assistência técnica, você veio da assistência técnica, você vai ter assistência técnica em caso de problemas, você vai ter desenvolvimento de produto. Então, muitas vezes você está comprando um aço de prateleira, mas eu tenho como te entregar um aço customizado para a sua solução. E isso sim, vai ter um custo e o cliente tem que valorar isso. Até um ponto é difícil, ainda mais nos momentos atuais, mas a gente sempre trabalha de mostrar para o cliente o valor dessa solução ArcelorMittal. É assim que ele vive a experiência, ele começa a identificar esse valor, né? Exatamente. Então, tem vários casos, eu acho que não vale colocar aqui, de clientes, né, que vieram, ou não são bem, assim, o cara não é cliente, então, mas eu falo, eu quero comprar da Arcelor. Ah, você quer comprar da Arcelor? Ah, Marcelo, mas você está, né, fazendo esse preço e tal. E aí ele tem uma visão, sei lá, de fornecimento de importado, ou coisa do tipo. E eu falo assim, mas cara, aí o cara depois vem assim, eu comprei e eu tive o lote todo danificado e nem fui ressarcido. Então, assim, essa é a questão. Nós, assim, nós damos uma solução melhor, uma solução maior, isso tem, o cliente tem que valorar isso e a gente tem custo para isso Sim, também. isso é interessante você ter falado em produto fora de norma e alguns produtos que foram importados, que talvez fujam das normas necessárias. Explica um pouquinho para o pessoal sobre telha. É um produto que talvez a gente mais tem problema de importação de produtos que não seguem a norma brasileira, né? Até para ser chamado de galvalume, galvalume é uma patente, né, de uma empresa, que a Arcelor ela paga por essa patente. Então, a Arcelor, o nosso concorrente direto no Brasil, também paga por essa patente. Então, que você tem que ter um material revestido, né, com uma liga de alumínio zinco, e ela tem que ter, no mínimo, 150 gramas de revestimento, né, sendo 75 por face, né? Então, para ser galvalume, tem que ter esse nome, tem que ter esse mínimo revestimento. Qualquer coisa abaixo disso não é galvalume. E o que se vê hoje, que mais de 90% do que é importado não segue essa norma. E aonde você vai sentir. E também tem, e aí, para a norma de telha, ainda tem uma questão da espessura. Então, a norma brasileira fala que para a telha ser feita em grau de aço comercial, ela tem que ter no mínimo 0,40 milímetros. Qualquer telha abaixo disso, não é que a norma proíba, mas aí você já tem que usar um aço de uma resistência maior. Porque a telha, se pensa bem, se você precisa fazer uma manutenção dessa telha, aí você usa uma telha fora de norma, Claro. né? Fora de norma, uma telha mais fina do que deveria para aquele grau de aço. E nessa manutenção, o funcionário da manutenção sofre um acidente. É, Exemplo. O nosso produto, ele é 100% rastreável e ele tem a marcação lateral também. excelente. Uala, eu vou aproveitar seu conhecimento técnico para tirar algumas dúvidas do dia a dia. Uma dúvida muito comum quando o cliente liga para o setor comercial, um cliente de decoração, um cliente de arquitetura, ele pergunta assim: você vende aço Cortem? Explica para o pessoal o que é o aço Cortem. Os aços patináveis, né, que são aí conhecidos como aços Cortem, são aços que têm composição química de alguns elementos de liga
entre eles cobre, fósforo, um pouco mais de enxofre, um pouco de cromo. Ele não é um aço inoxidável, mas ele é um aço que forma uma pátina mais resistente contra a oxidação depois de um processo de molhamento e secamento, né? Assim, de forma bem resumida. Então, essa composição química com esses elementos de liga faz que o aço ele vai se oxidar, formando aquela cor natural e típica de ferrugem, né? Então, E ele precisa ficar e assim, ele né? precisa, então tem muitos que compram aço, a nossa especificação é a MT Core 300 e a MT Core 350. Que tem, qual é a diferença dos dois? Basicamente, são os limites, são as propriedades mecânicas. Ok. Né? Então, um é um limite de escoamento a partir de 300 megapascal e o outro a partir de 350 megapascal. E o que acontece? Aí tem gente que compra e fala assim, mas eu comprei um Cortem, ele enferrujou. Né? Você ouve assim, não, mas ele é feito para isso. Ele é feito para que essa ferrugem, né? Esse nome, essa ferrugem, é uma ferrugem estável, que ela não vai se propagar e aquela ferrugem vai formar uma camada protetora para a parte interna do aço. Então ele tem uma resistência contra a corrosão atmosférica superior a um aço comercial, da linha SAE ou da linha STM comum. Ótimo. Outra dúvida. O cliente escreve numa cotação, quero chapa de 1/4 A36, mas pode ser SAE 1020. Carlos, essa dúvida é todo dia e é muito comum, porque são normas diferentes, né? Uma norma da linha SAE, outra norma da linha STM. A linha SAE, normalmente, na grande maioria, não especifica propriedade mecânica, só especifica composição química. Então, os SAEs mais comerciais, então estou falando aqui desde o SAE 1006 até o SAE 1045, 1050, 1060, especifica o quê? Somente composição química. É o percentual de carbono. Carbono, manganês, porque são aços mais comerciais. Aí depende se é um aço mais comercial ou mais microligado, mas ele não especifica propriedade mecânica. A linha STM, por sua vez, a grande maioria dos aços, são aços... Você tem vários tipos de ASTM, desde o estrutural, microligado, boa conformação, estampagem, mas são aços que já especificam uma propriedade, um range de propriedade mecânica. Então você pode ter um A36 com carbono baixo, dependendo, mas não dentro quer da norma, dizer que você tem um SAE 1020 que tem a propriedade mecânica. pode acontecer. Né? É um exemplo assim, né, genérico, mas isso pode acontecer. Perfeito. Porque hoje a tecnologia de aços ele mudou tanto que até 20, 30, 40 anos atrás, o que dava, vamos dizer assim, a propriedade mecânica era carbono manganês. Ponto. Né? Hoje você tem, a gente está aí em voga essa questão do nióbio, terras raras, né? O pessoal está comentando. Você tem tanto elemento de liga que você pode adicionar hoje, que hoje são os aços que a gente chama de alta resistência com baixa liga, que são os aços que são mais usados hoje em parte estrutural automotiva. Porque o que a indústria automotiva quer hoje? Quer um aço que seja possível de ser conformado, né? Principalmente para fazer a célula de segurança de um automóvel, coluna B, coluna C, que a gente coloca lá. Mas ele tem que ser possível ser conformado, mas ele tem que ser resistente. Então, você precisa de aço com baixo nível de liga, porém, que ele resista à conformação mecânica depois de estampado. Olha, e o Magnelis, hein? Me fala um pouco do Magnelis, que isso tá uma febre, os clientes ligando, eu quero trocar meu perfil zincado pelo Magnelis, eles ligam lá para a Diaço, e você tem o tubo Magnelis para usar na estufa, eu quero um perfil para usar aqui na minha granja. Explica um pouco do Magnelis e qual a revolução que ele vai causar nos ambientes, principalmente nos mais... O Magnelis, ele é o que a gente fala internamente de revestimento metálico de nova geração, né? Ele é um revestimento que até a gente coloca, né? A gente conversou antes, não é para substituir
substituir o revestimento de zinco puro. Ele é um revestimento para onde você precisa de níveis de proteção contra a corrosão superior ao que você teria com um galvanizado comum. Então, ele é uma liga metálica que você tem, você não tem o zinco puro, você tem 3% de magnésio e 3,5% de alumínio. Essa composição, que é uma composição patente da ArcelorMittal, desenvolvida na Europa, que nós começamos a produzir agora na planta de Vega do Sul, no início de 2025, é para isso. É para a gente entregar uma solução, né, em revestimento metálico para aplicações que até então você só tinha uma saída no Brasil, que é utilizar produtos que o mercado chama de galvanização a fogo. Ou pós-galvanizado, né? Ou ir para o inox, sabe? Alguma coisa desse tipo. Então, o Magneris vem para ser uma solução competitiva para esse tipo de mercado. Então, mercados que hoje só tem a opção dessas opções que eu coloquei, agora tem a solução ArcelorMittal, que é uma solução que já vem direto de usina. Então, você ganha escala, você ganha parte logística, porque você não precisa pegar, receber a bobina, industrializar, mandar para um galvanizador. Aí você vai ter custo de frete, né, logístico, vai ter que pagar um terceiro. Aí tem parte tributária nessa brincadeira também. Então a gente coloca muito isso como na hora de vender a solução Magneris para o cliente, a gente coloca isso para ele, né? Você, além de você estar tendo um produto com proteção, com resistência à oxidação superior ao galvanizado comum, você vai ter todo esse ganho adicional da sua cadeia de produção. Você já tem testes de quantas vezes mais é superior ao galvanizado? Ele tem, em média, vamos dizer assim, no mínimo, se você pegar o menor revestimento Magneris, existe a equivalência, igual a gente estava falando do aço SAE com a 36, existe a equivalência com um galvanizado comum, né? Então, você tem um revestimento Magneris, que ele tem a mesma, ele se equivale ao revestimento galvanizado. Vou dar um exemplo do mais comercial. Você tem o Z275, né, que quem mexe com galvanizado conhece bem, e você tem o ZM120, que seria o equivalente em proteção um contra. Só que o ZM120, ele tem menos da metade de camada de revestimento. Então, com menos da metade da camada de revestimento, você está dando a mesma proteção. Então, se você usar uma camada de revestimento similar, né, em gramatura, em espessura de camada, o Magneris ele é capaz de te promover até, no mínimo, três vezes mais proteção do que o galvanizado comum. E ele tem algumas vantagens adicionais também, porque ele tem o que a gente chama de efeito de autocicatrização de borda. Por que normalmente você tem que mandar uma peça para um para galvanizar a fogo? Porque você foi lá, cortou, furou, você vai ter as bordas daquela peça sem proteção. Então você vai lá, manda lá para aquele banho de zinco, para que 100% da superfície da peça esteja protegida. Com o Magneris, isso não é necessário, porque essa parte desse revestimento migra para a região que foi cortada, vamos dizer assim, cortada, furada. Quase uma regeneração. E ali vai gerar uma pátina protetora, uma camada um pouco mais esbranquiçada, tal, que aquilo ali vai proteger a borda da peça também. Olha, que incrível. Então essa que acho que é a grande mágica do Magneris em relação aos outros revestimentos. Excelente. Wally, agora nós vamos para o nosso bloco, que é o bloco Visão Cúbica e a Diagonal Perfeita. Vou explicar. Nos treinamentos que nós fazemos com a nossa equipe comercial, a gente convida o colaborador a se colocar dentro de um cubo. E o cubo tem as suas 6 faces. E as faces são as situações que o colaborador está vivendo naquele momento. Então, antes dele oferecer uma resposta, ele precisa pensar no cliente, na empresa, na logística, na produção. E ele vai gerando o cubo até ele encontrar a sua diagonal perfeita, que é a linha reta que vai atender a todos os pontos. A primeira, se um acionista da ArcelorMittal estivesse te ouvindo agora, o que você diria sobre o valor
que um vendedor entrega em campo todos os dias para a companhia? O vendedor, ele é a porta, em muitos casos, ele é a porta de entrada, vamos dizer assim, do cliente para a ArcelorMittal. Então, um vendedor, ele tem que estar, primeiro, consciente dos valores da empresa onde ele está, né? No caso, os valores da ArcelorMittal, e eles têm que estar em linha com esses valores, né? Então, que eu acho que eu posso dizer, assim, com muita confiança, com muita certeza, né? Que a equipe comercial hoje da ArcelorMittal, ela compartilha 100% dos valores, eu e todos os meus colegas compartilhamos os 100% dos valores hoje que a ArcelorMittal nos transmite, nos dá, que está hoje na nossa política, né? Segurança, meio ambiente, diversidade, equidade, ela realmente faz parte da cultura da Arcelor. Muito bacana ouvir isso. Wallace, segunda pergunta. Que mensagem você deixaria para todos os vendedores e técnicos do aço que enfrentam estrada, meta, sol, chuva, mas que seguem acreditando que o aço constrói o país? O que a gente coloca, sabe, é uma coisa pessoal minha, que o vendedor do aço, ele tem que entender que a gente fala muito hoje no mundo de alta tecnologia, de IA, né, de Google, Microsoft, e por aí vai, né? Só que as pessoas, você tem que entender que o aço sempre será o aço. Que nós fazemos parte da cadeia de produção de um produto que daqui 1000 anos a humanidade foi o produto que revolucionou a humanidade, revolução industrial, né, e tudo, que nos tirou da Idade da Pedra para o que nós estamos hoje, e é o produto que vai nos tirar daqui para outro planeta. Perfeito. Então, o que um vendedor que está lá estressado, fala assim, eu estou aqui vendendo, você ouve isso ainda, dependendo do... eu estou vendendo ferro. Eu falo assim, cara, você não vende só ferro. Olha a cadeira que nós estamos sentando. Olha o pé dessa mesa. Olha, eu falei assim, cara, o automóvel... Esses dias eu brinquei com outro vendedor. O automóvel não é feito de chat GPT. E nunca vai ser feito. Mas tem alumínio, tem não sei o quê, tem plástico. Plástico, uma hora vai acabar. Ainda mais com pressão ambiental. O único produto que vai continuar sendo feito, refeito. Reciclado. Reciclar. Quando eu estou falando, pensando em reciclar. Pode ser que chegue no futuro, a humanidade fala assim, proibido tirar minério de ferro. Tem que usar 100% reciclado. O aço vai continuar existindo. Sim. Então eu falo que é muito isso. Você está vendendo hoje o produto mais importante para a cadeia moderna industrial do mundo. Foi e vai continuar sendo. Perfeito. Warley, vamos falar um pouquinho da família agora. Quando seus filhos te perguntam o que você faz, como você explica o sentido do seu trabalho, o que você quer que eles aprendam observando o seu exemplo? Tem um pouco a ver com a resposta anterior, né? Meu filho fica perguntando, papai, você vende o quê? Esses dias ele até falou que quer que eu leve uma chapa de aço para ele. ele tá com papai, eu quero uma chapa de aço para mostrar para os meus amigos o que você vende. E aí eu fui mostrando para ele exatamente o que a gente conversou aqui. Eu falei, meu filho, tá vendo a geladeira? Aí tô vendo, bate nela. Papai, tá vendo? Papai vende o aço que faz a geladeira. Vão lá no carro, tá vendo a roda não pode falar muito não, né? Porque hoje a maioria é alumínio, mas tá vendo o capô do carro? Tá vendo a cadeira, o pé da cadeira? Então eu fico toda hora mostrando, assim, quando eu passeio com ele, ele adora caminhão, né? Toda criança adora caminhão. Aí eu falo assim, tá vendo o caminhão? Caminhão é feito de aço, meu filho. Aí eu fico mostrando para ele. Aí quando eu moro perto da empresa, aí de vez em quando fica passando as bobinas lá. Tá vendo ali, ó? Papai vende aquilo ali, meu filho. Provavelmente papai vendeu aquilo ali. Vendeu aquela ali. Tá indo ali, ó. Tá indo ali pro cliente. Então, eu mostro para ele essa importância, né, das coisas e falo muito com ele, assim, filho, tudo na vida você tem que fazer bem feito. Ele tem 6 anos só, o mais velho, a mais nova tem 3, mas eu não sei o que ele vai ser da vida. Mas assim, faça algo com paixão. A partir do momento que você perdeu a paixão, você
não tem mais sentido. Muito legal você compartilhar isso com a gente. Bom, eu acho que essa pergunta agora tem um pouco a ver com a que você acabou de responder. Mas num mercado tão competitivo, o que você acredita que não pode ser copiado, o que torna um vendedor verdadeiramente autêntico? Assim, um vendedor neste mercado que naturalmente vai passar por esse processo, né, que tudo que eu comentei aqui agora, é sair da mediocridade. Não sei, a pergunta se não é ser copiado, mas é o que você não pode ser, sabe? Então, você assim, vou fazer só o feijão com arroz. O cara que for ficar só no feijão com arroz, e isso é área comercial e isso em outras áreas. Mas eu acredito ainda que os melhores vendedores vão ser sempre os que vão conseguir fazer conexões humanas. Porque por mais que no futuro você vai ter a nossa venda é uma venda B2B, né, na maior parte do tempo. Mas então no futuro vai ser só uma IA do cliente conversando com a IA do fornecedor. Em algum aspecto, sim. Mas eu acredito que a gente tem tanto espaço ainda na economia brasileira. A Então relação humana ainda é a muito forte, né? relação humana ainda vai ser muito forte. Como eu disse lá no começo, a gente preza por parcerias. A gente prefere muito mais uma venda de parceria, né, para mostrar para os nossos clientes que a solução ArcelorMittal é a melhor, do que uma venda esporádica. Vendi, pronto, nunca mais quero te ver. Então, essa conexão humana vai continuar sendo importante, mesmo com os desafios que a gente tem e que essa questão natural que toda empresa vai ter que fazer, porque por causa da competitividade, né, o mercado é competitivo, ele é brutal, né? O mercado é brutal. Então as empresas têm que fazer isso. Mas os bons vendedores, os vendedores que conseguirem continuar fazendo essa conexão humana, eles ainda vão continuar tendo espaço. O Arlen, na visão do cliente agora. Quando o cliente confia em você e na ArcelorMittal, o que está sendo entregue além da chapa, da bobina, do perfil? É como eu disse, eu não estou te vendendo só aço, uma commodity. Porque eu tenho Siemens 6, os meus concorrentes têm o Siemens 6. Eu estou vendendo o A36, meus concorrentes têm o A36. Óbvio que nós temos uma linha de produtos que só nós temos. Só que nós estamos te vendendo uma solução. Nós estamos te vendendo uma confiabilidade de fornecimento. Né? Querendo ou não, a ArcelorMittal possui hoje as usinas, as plantas de produção mais modernas do país. Né? E uma das mais modernas do mundo. Eu estou te vendendo toda uma equipe de qualidade, uma equipe de desenvolvimento de produtos, metalurgia. Estou te vendendo toda uma garantia de que seus produtos vão estar 100% dentro das normas técnicas estabelecidas. Estou te vendendo assistência técnica, caso você tenha, mesmo assim, com tudo isso, ainda tenha alguma questão nos seus produtos que precisa ser solucionada. Então, eu não estou te vendendo produto, eu estou te vendendo solução. Perfeito. Agora para o seu gestor, né? Se o seu gestor te perguntasse qual o segredo da sua entrega diária, o que você responderia? Técnica, fé ou propósito? Que é um poporri de tudo, sabe? Porque a gente estava falando aqui da minha carreira, então toda essa minha jornada que me trouxe até aqui, ela foi muito importante, né? Toda ela. Então, tudo isso me fez ser o que eu sou hoje na parte técnica e de conhecimento. E eu vejo isso muito claramente, às vezes comparando até com outros colegas que são mais, vamos dizer assim, humanas, comercial. Por exemplo, quando tem alguma questão interna que eu consigo entender isso muito melhor do que alguns colegas. Não desmerecendo os colegas, eles têm outras qualidades e outros conhecimentos melhores do que o meu em outras questões, mas essa minha jornada que me trouxe até aqui me faz ter um diferencial do ponto de vista de saber como que funciona processos internos. Venda é ter empatia, né? A gente tem que ter empatia. Então, fazer o cliente ter empatia com a ArcelorMittal
nessas questões também, ó, sua questão, ó, porque eu quero a bobina tal, tal, tal. Só que a bobina do cara, ela tá dentro de uma pilha com 4, 5 bobinas embaixo. Então, eu falo, calma que você sabe como que... Aí o cliente, não, isso aí é difícil, né, para a equipe lá da logística ter que tirar, Sim, tal. sim. Então, por conhecer isso, isso me ajuda muito na parte de carreira. Perfeito. Então aqui, ó, agora nós já viramos o cubo, né? E aí eu te pergunto por fim, olhando por todas essas faces, trabalho, família, colegas, clientes, futuro, qual é a sua diagonal perfeita da sua vida, aquele ponto onde tudo se cruza e faz sentido? Você fez até na pergunta anterior, eu não respondi, mas eu acho que é o que... Tudo que você tem que estar fazendo na vida, você tem que ter uma questão de propósito, né? Então, assim, sem propósito, né, pessoal, ou sem você ter um norte, vamos dizer assim, de para onde você vai, de onde eu vim, para onde você vai, e o que eu estou fazendo aqui. Isso em qualquer corporação, não é independente se é ArcelorMittal, mas na tua vida. O que eu estou fazendo aqui nesse exato momento? Então, a minha diagonal perfeita muito é isso hoje, no momento que eu estou vivendo hoje, né? Porque eu acredito que o ser humano ele não é imutável, né? Então, nós somos, como, né, Raul Seixas já falava, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. E eu acredito, cada um tem um momento da tua vida que não necessariamente você foi igual a um ano atrás, 2 anos atrás, você muda. Nós mudamos. Então, você ter esse propósito muito bem claro o que você quer como pessoa, como pai, né? Como marido, como profissional. Eu acho que é a diagonal perfeita. Eu acho que a palavra é propósito e saber onde você está e para onde você quer ir. Joia. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente essas palavras. Vamos ao nosso bate-bola? Vamos ver se... Sou muito bom de bola, não, Então, mas... a pergunta, vamos iniciar com a pergunta, time do coração. Mengão, né, cara? Mengão? Flamengo. Flamengo Joia. até morrer. Arley, comida. Qual a comida que você mais gosta? Lasanha. Lasanha? Bife à parmegiana. Opa. E um hobby? Hobby, tô meio parado, mas é fazer cerveja. Eu gosto de fazer cerveja em casa. Opa. Um lugar que te faz sentir em casa. Casa. A primeira coisa que faz quando acorda. Eu pego esses indicadores financeiros, vejo como fechou o minério da China. É uma coisa que vira hábito. Virou hábito desde o início que eu que eu virei vendedor. Então, pego como que foi o fechamento do preço do minério, aço e tal. Porque quando os clientes começam, a gente começa a É a conversar com o cliente primeira. durante o dia, Já tem que tipo estar com isso assim, na ponta da eu tenho que língua, né? estar É, assim, ou eu acho assim que o bom vendedor deveria estar com isso na ponta da língua. claro. Então isso virou hábito hoje. Perfeito. Uma viagem dos sonhos. Pessoal. Que vai fazer o que já fiz. Os dois? Pode falar os dois. Eu ainda não fui para a Europa, pretendo, não tive essa oportunidade, mas já conheci, já fui para o Chile, México, foi uma viagem muito boa, foi dos sonhos. E uma viagem profissional inesquecível. Foi uma viagem para o México também, que eu fiz pela empresa. Essa foi inesquecível. Produto da ArcelorMittal que mais gosta de vender. Magnelis. Magnetis? Eu acredito muito no potencial do produto, acho que ele é revolucionário e quando o mercado, os clientes entenderem, o mercado vai faltar esse produto no Brasil. Um livro, um filme, uma música que você gosta? Ah, no momento atual, música Unstoppable, de Cia, livro 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. São os livro recente que eu li e está me marcando. Um sonho profissional, Alan? Gestão. Uma palavra que define ser o que é ArcelorMittal. A ArcelorMittal é valores, tá? É uma empresa que os valores dela não são da boca para fora. Então, esses valores me moldou como profissional. Eu acho que molda os profissionais. Então, são profissionais extremamente, assim, dedicados, né? Capacitados e que, independente, capacitação ou não, são
profissionais que têm sentido de propósito de dono. Então, muitos, assim, eles realmente trabalham em prol da empresa. Eles têm os valores da empresa e que levam esses valores, acredito que a grande maioria leva esses valores para suas vidas pessoais também. Isso eu falo desde do Zé Armando, pelo Benjamin, hoje pelo Jorge, e isso permeia. Eu acredito muito, a gestão, por exemplo. Eu estou vendo que a minha estrutura acredita naquilo também. Warley, se você pudesse voltar ao seu primeiro dia de trabalho, o que diria o Warley que estava começando aquela jornada? Não faça alguns erros, né? Acho que todo profissional dentro da jornada, ele passa por alguns erros, umas falhas. Natural, né? Amadurecendo. Isso aí. Faz parte da jornada. Algumas questões pessoais que eu desisti no meio do caminho, né? Por questão de trabalho, questão pessoal. Falei assim, não desista. Mas eu acho que o que eu não diria para ele, assim, faça mais ou menos tudo igual. É da questão do convicção. Aquilo que você tem convicção, aquilo que você sabe que está certo, que você está certo, continua. Então, eu não sei se eu teria feito tanta coisa diferente para ter chegado até aqui, não, para ele, tá? Óbvio, aqui algumas coisas que eu desisti e eu falaria assim, não desista. Mas na parte de convicção, eu falo assim, faça do mesmo jeito. Warley, um presente do nosso programa Falando de Aço para você, é uma bobina da de aço. Eu que agradeço. E aqui é o seu nome para você guardar com a recordação desse episódio. Obrigado, Carlos. Eu não esperava, não, e é sempre um prazer, tá? E estou sempre à disposição. Joia. Se você precisar. A câmera é toda sua agora para os agradecimentos finais. Primeiramente, agradecer o convite, né? Foi inesperado, né? Foi muito orgulho, muita honra. Agradecer a estrutura, toda a estrutura gerencial da ArcelorMittal, que permitiu, né? E incentivou, tá? Nesse momento aqui. E, como eu disse durante do bloco, o aço, ele conecta, né? A venda, o comercial, ele tem essa conexão entre pessoas. Então, o comercial é isso, é todo dia lidar com pessoas que estão por trás do poder de decisão. Não é só duas empresas, duas entidades. Sim, são dois seres humanos. Existem seres humanos nas duas pontas e a nossa função é estar fazendo essa conexão, né? O aço conecta as pessoas. Acho que esse é o recado final. Warley, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo o papo. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou, muito obrigado por estar nos prestigiando. Esse é o podcast Falando de Aço, o podcast onde quem faz, fala. Até o próximo episódio, pessoal.